São Paulo. Ainda sobre o Santos, o assunto Robinho está vivo. São tantas as opiniões e a gente procurou abordar todos os lados. Ouvimos a defesa do Robinho, já fizemos críticas aqui, todos expressaram suas opiniões, ouvimos todos os lados. E eu pedi a gentileza do Dr. Rui César Públio Correia, que é juiz da Justiça do Trabalho, participar esses minutos que nós estamos caminhando para o final do programa. O doutor Rui gentilmente nos atendeu para falar sobre um tema importante, porque ficou muito claro que a decisão de voltar atrás do acordo que o Santos fez com o jogador foi uma questão de imagem. Foi uma imposição, eu diria assim, uma exigência dos patrocinadores, um atrás do outro, efeito cascata, todos se pronunciando. Se não acabar o acordo, se não reverter o acordo, nós vamos tirar o apoio, significa tirar dinheiro. Então, sobre imagem, o juiz do trabalho, Rui César Públio Correia, tem o que para dizer? Doutor Rui, um grande abraço, boa tarde, eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre isso. Olá, Vanderlei, sempre uma alegria estar com você e com seus ouvintes. E esse é um tema bastante interessante. Inclusive, a minha tese de doutorado foi exatamente nesse sentido, no sentido da imagem nas relações de trabalho. Veja, nesse caso, o que se discute seria se a imagem do Santos e dos patrocinadores ficaria, de certa forma, arranhada, tendo em vista o episódio que se envolveu o atleta. Então, a análise é exatamente nesse sentido. Com relação à imagem, nós temos dois tipos de imagem, isso previsto na Constituição Federal. A imagem retrato, que é a figura do belo, e a imagem conceito, a imagem atributo. Nesse caso, especificamente, a imagem conceito, a imagem atributo, o que o episódio aonde ele supostamente teria se envolvido afetaria a imagem do clube e dos patrocinadores. Para a justiça e para o senhor, não se pode vincular a imagem do empregado com o empregador. O senhor dizia há alguns dias, e é por isso que eu pensei o que o senhor disse, que a imagem de empregado e empregador vai além dos muros de uma empresa. É isso? Exatamente. Essa ideia da imagem sempre foi falada e discutida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Constituição portuguesa, a Constituição espanhola sempre também falaram da imagem. E é exatamente isso. Nas relações de trabalho, a imagem ultrapassa os limites, as cercanias ali da empresa. Então, o que o empregado faz depois da jornada de trabalho, o que ele faz da sua vida pessoal, obviamente vai repercutir. Da mesma forma, o empregador. O empregador, o que a empresa, o conceito que essa empresa tem, obviamente vai repercutir na sua vida pessoal, com relação aos seus familiares, com suas relações aos seus amigos. Então, a imagem acaba tendo essa importância muito grande. Flávio Prado tem uma pergunta para o doutor Rui César, juiz da Justiça do Trabalho, que gentilmente nos esclarece sobre também esse atalho dessa discussão toda. Diga, Flávio. Doutor Rui, ficou bem claro que o senhor explicou. O Vanderlei Nogueira, o Mauro Betti estão vinculados à imagem da Jovem Pan e vice-versa. Agora, no caso do futebol, ainda há um contrato de imagem, né? Nós não temos esse contrato de imagem. A coisa fica até oficializada, não, doutor? Pois é. Na realidade, especificamente no caso Robinho, nós não temos uma condenação transitada em julgado. Pode ser amanhã que ele seja absolvido. Mas, de toda forma, e é isso que a gente tem que ter nós do Poder Judiciário, a gente tem que ter uma certa cautela com relação a esse episódio. Não há uma sentença brasileira e não há trânsito em julgado. E se amanhã ele for absolvido, o estrago estaria feito. Agora, é claro que nenhum patrocinador, nenhum clube vai querer associar, ainda baseado numa sentença de primeiro grau, vai querer associar o seu atleta a isso. Ainda eu conversando, certa oportunidade, com um determinado professor, falaram, bom, ele pode jogar futebol, mas sem que a camisa esteja nenhum patrocínio, porque, afinal de contas, aqui nós temos um conflito. E o direito ao trabalho? O que ele vai fazer da vida dele? Ele vai, ele precisa trabalhar.
Ele precisa trabalhar. E agora ele não vai mais trabalhar por conta disso? É que realmente a imagem, os patrocinadores, eles ficam realmente preocupados que vincule a um determinado delito, a um determinado crime e tudo mais. E em cima do que o senhor falou, doutor Rui, passou um filminho aqui. Imagine 10 jogadores com uma camisa e um com uma camisa diferente. Todo jogo vai trazer à tona essa confusão. O que o senhor pensa? Pois é isso mesmo, porque o patrocinador não vai querer estar vinculado a isso. Havia uma propaganda na década de 70 que dizia: quem veste jeans West Top, você mostra quem você era vestindo jeans West Top. Também, na sua obra Cervantes, Don Quixote também fala para o Sancho Panza, quando ele foi para a ilha lá: olha, cuidado com as suas vestimentas, cuidado com o atributo, com o que as pessoas pensam de você. Então, isso acaba complicando, né? Então, é por isso que a imagem, e eu volto a dizer, a imagem reflete o nosso dia a dia, quem nós somos, e também o empregador. Imagine o constrangimento que deve ter passado alguns empregados que trabalhavam nas empresas envolvidas na Lava Jato. A pessoa que não tinha nenhuma responsabilidade, eu sou office boy de uma determinada empresa que tivesse envolvido lá no problema da Lava Jato. Ah, você trabalha nessa empresa? Essa sua empresa, hein? Cuidado com essa... Então, é uma mão de duas vias, né? A imagem é complicada exatamente por causa disso, é uma mão de duas vias. Dr. Rui César Públio Correia, juiz da Justiça do Trabalho, gentilmente nos atendeu. Dr. Rui, um grande abraço, obrigado pela gentileza e pela participação ao vivo aqui no programa, no Esporte em Discussão. Um abração para o senhor. Vanderlei, só para concluir, esse é um tema muito importante, inclusive a Academia Brasileira de Direito do Trabalho amanhã vai fazer uma live sobre isso, sobre a regência do Dr. Luiz Abage, com o Dr. Paulo Freire, o Dr. Gustavo, o Dr. Bichara. Eles vão tratar exatamente desse assunto, tá bom? Mas muito obrigado, para mim é um prazer muito grande estar sempre com vocês e estou à disposição. Muito obrigado, doutor Rui, fazendo conosco um pouquinho mais do nosso Esporte em Discussão. Acho que valeu pelo menos para a gente conhecer também a abordagem jurídica, inclusive da Justiça do Trabalho. Claro, né, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu falo sempre com os clubes, quando eles se vinculam a determinadas coisas, e estou falando claramente de torcida uniformizada, eles também acabam sendo avalistas dos atos dos caras, né? Tem isso também. Esse é o outro lado da história. Você começa, o patrocinador, a camisa dele é usada também nesse sentido. Então, realmente é bem complicado.